Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que a paz de Cristo esteja no coração de todos vocês. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre o novo nascimento, a nova vida em Cristo. E no final, eu vou estar passando 4 mudanças importantes, perceptíveis, como as marcas da nova vida em Cristo. E também 5 práticas para fortalecer a nossa nova natureza em Cristo. Meu nome é Clésia Vilarim, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tempo com Deus. No vídeo passado, a gente viu que Jesus consumou a obra da salvação na cruz. E ao oferecer o seu sangue como propiciação pelos nossos pecados, ele devolveu a possibilidade de nós nos relacionarmos novamente com Deus. Entretanto, a obra da cruz, ela precisa encontrar resposta no coração humano. A salvação, ela não é imposta. Ela é oferecida em Cristo. O perdão do pecado não é obrigatório. Só o recebem aqueles que o buscam. A parte de Deus foi feita. É necessário que cada ser humano corresponda. A primeira resposta necessária é o arrependimento. O homem precisa arrepender-se de sua rebelião. Na cruz, Deus não abriu mão de seu senhorio. Ele apenas ofereceu perdão para aqueles que quisessem voltar atrás e recomeçar a vida debaixo do seu governo, como era com Adão no princípio. Por isso, o conceito de arrependimento é tão fundamental. Arrependimento é diferente de remorso. O remorso é o sentimento de peso gerado pelas consequências do erro. O remorso não produz fruto. Ou seja, a pessoa cometeu um erro, mas não se arrependeu. Então, teve uma consequência desse erro. E por conta dessa consequência, aí ela teve um remorso. Mas não se arrependeu pelo erro cometido. Ela está tendo um remorso por causa da consequência que ela está sofrendo. Ou seja, se não tivesse tido nenhum tipo de consequência, então para essa pessoa estaria tudo ótimo. O arrependimento é o sentimento que provoca uma mudança radical de direção por conta da vergonha e da tristeza decorridas do erro cometido. Então, cada pessoa precisa ser levada a reconhecer o peso do seu pecado, a fim de que se arrependa e possa mudar de vida. A segunda resposta necessária à obra da cruz é a fé. Uma vez que se arrependa, o homem não terá como mudar de vida realmente, a não ser que ele creia realmente no que Jesus Cristo fez. A fé é a ponte entre a obra da cruz e a vida humana. Sobre o novo nascimento, certa vez Jesus teve uma conversa com o doutor da lei, que se chamava Nicodemos. Este homem era um homem de padrão moral e vida religiosa invejáveis. O Senhor o surpreendeu com uma afirmação: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Bem, gente, se Jesus tivesse dito isso para Maria Madalena, ou então para Zaqueu, que eram pessoas que não eram tão irrepreensíveis quanto esse doutor da lei, a gente até poderia pensar que tudo bem que Jesus tivesse dito a eles, porque eles realmente precisavam de uma mudança radical em suas vidas. Entretanto, Jesus disse isso a um doutor da lei, um homem admirável, mostrando assim que todos, sem exceção, precisam de uma nova vida em Cristo. Então, quando Nicodemos ouviu isso, ele ficou confuso, tentando entender isso de uma forma natural. E aí ele perguntou: como assim? Como nascer de novo? Será que depois que a pessoa já tiver nascido e tiver grande, vai voltar de novo para o ventre de sua mãe para poder nascer de novo? Mas Jesus não estava falando de reencarnação ou de coisa parecida. Ele estava falando de um nascimento espiritual. O novo nascimento ocorre quando nos arrependemos, cremos em Cristo e lhe entregamos nossas vidas. E imediatamente o Espírito Santo, que é Deus, vem habitar em nós. No vídeo passado, eu falei sobre a regeneração como um dos benefícios da obra da cruz. Ser regenerado é ser gerado segundo Cristo, fazendo-se participante da natureza divina, fazendo com que o nosso espírito, que estava separado, morto,
seja vivificado. Trata-se de um ato totalmente divino. O homem não pode produzi-lo por si mesmo. É um ato espiritual no nosso interior, através do qual nós somos recriados no espírito. Quando nascemos de novo, somos introduzidos numa nova vida. É como se fosse uma metamorfose que acontece no nosso interior. Isso não significa que nós nos tornamos perfeitos ou impecáveis. A presença do Espírito Santo em nosso interior libera virtudes que antes não tínhamos e nos conduz num processo de santificação, pelo qual vamos sendo transformados mais e mais à imagem de Cristo. Agora, antes de eu trazer aqui as 4 mudanças importantes sobre as marcas da nova vida e as 5 práticas para fortalecer a nova vida em Cristo, se você já está gostando desse conteúdo, já deixa o teu like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Então vamos falar agora sobre as marcas da nova vida em Cristo. Uma pessoa que nasceu de novo traz evidências disso em seu comportamento. Embora o novo nascimento não produza perfeição automática na vida do homem, ele traz mudanças perceptíveis. Uma dessas mudanças é a sensibilidade. Quando nos tornamos uma nova criatura em Cristo, nós recebemos um coração sensível à vontade de Deus e à sua presença. A comunhão com Deus, ela é restabelecida e nós começamos a nos relacionarmos com Ele de uma forma real. A segunda marca é o entendimento espiritual. Antes, nós vivíamos sem entendimento das coisas espirituais. Satanás havia cegado a nossa mente para nós não compreendermos o Evangelho. E aí, quando nascemos de novo, esse véu ele é tirado e nós somos liberados para discernir as coisas espirituais. A terceira marca é a obediência. A nova vida, ela é uma vida de obediência ao Senhor. Aquele que professa a sua fé em Cristo e não se submete à sua palavra, precisa nascer de novo, pois essa pessoa tem uma fé morta, ineficaz. Na verdade, a presença do Espírito Santo na vida do crente provoca nele uma rejeição ao pecado. É uma questão de natureza. Assim como uma ovelha não se sentirá à vontade no meio da lama, aquele que se tornou participante da natureza divina, ele não vai se sentir bem num ambiente de pecado. A quarta marca é a fé. O justo, ele vive pela fé. Isso significa que ele não vive pelas coisas visíveis, mas na palavra de Deus, nas verdades espirituais. Poderemos dizer que os olhos do novo homem é a fé. É através dela que percebemos as realidades invisíveis do mundo espiritual. Antes de eu passar para você as 5 práticas que vai fortalecer a sua nova vida em Cristo, eu vou te pedir, compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que está precisando conhecer mais de Jesus, sobre o Evangelho. Esse assunto é muito relevante para pessoas que estão no iníciozinho da fé, pessoas que estão precisando conhecer um pouco mais de Jesus. E agora eu vou te passar 5 práticas que faz com que a gente seja fortalecido nessa nova natureza. Em Gálatas 5,16, Paulo ordena: andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Portanto, o segredo para mantermos o velho homem fora de ação é investirmos tempo no nosso relacionamento com Deus. Dentro de nós há uma briga constante entre a natureza da carne e a natureza do Espírito. E nós precisamos escolher nos inclinar para o Espírito, a fim de que ele tenha controle sobre a nossa vida. Na prática, isso consiste em beber todo o tempo das fontes espirituais que nos estão disponíveis. A primeira prática é a palavra de Deus, pois a Bíblia é a palavra de Deus revelada e ela é a base da nossa fé. Se queremos viver no Espírito, precisamos nos alimentar dela todos os dias, através da leitura e da meditação, pois ela é pão para o novo homem. A segunda prática é a oração. Através da oração, nós cultivamos um relacionamento voluntário com Deus. Por isso que a Bíblia manda a gente orar sem cessar. Isso quer dizer que nós precisamos de uma vida de oração abundante para andarmos em vitória. A terceira prática é o jejum.
o jejum ele deve ser uma prática constante na vida do crente. Jesus fez uso do jejum e falou dele como algo que deveria ser comum para nós também. Através do jejum, nós agredimos a nossa carne e a reduzimos à servidão enquanto liberamos o espírito. A quarta prática é a comunhão. Somos fortalecidos na fé na medida que nos relacionamos com pessoas espirituais. Aquilo que nós ouvimos pode alimentar ou o nosso espírito ou a nossa carne. Portanto, é fundamental nós desenvolvermos a comunhão com os nossos irmãos, a fim de recebermos suporte, comunhão e encorajamento para a nossa vida espiritual. E a quinta prática é a adoração. Através da oração, nós agradamos a Deus, mas também fortalecemos o nosso espírito. Quando liberamos a adoração, nós estamos fazendo um exercício totalmente espiritual, pois a carne, ela nem pode e nem sabe adorar. E assim, através dela, o nosso homem interior, ele é fortalecido e nós atraímos a presença de Deus e liberamos o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É isso, gente. Chegamos no final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esquece de deixar teu comentário para eu ter um feedback de vocês. Fiquem todos na paz e que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.